Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Nós somos o povo da fé. De forma que a gente se alegra com o que já alcançamos, já tocamos, já experimentamos, mas também a gente se alegra pela fé naquilo que cremos, nas promessas que já recebemos do Senhor. De qualquer maneira, a gente está aprendendo a estar contente em toda e qualquer situação. Amém, irmãos? Glória a Deus. E falando sobre gratidão, que é o tema dessa manhã, também creio que é o tema da noite. Falando sobre gratidão, eu quero começar a ser grato pela graça. Amém, irmãos? Eu quero ser grato pela graça de Deus. Sabe, a graça do Senhor nos alcançou. Quantos sabem o que é graça? Alguém sabe o que é graça? Não me deixe sozinho, não. É porque assim, eu vejo uma multidão, mas aqui eu estou solitário, tirando a presença do Espírito Santo. Então não me deixe sozinho, ok? Então, uma das definições de graça é um favor sem merecimento. Significa que, trocando em miúdos, Deus foi com a sua cara. Não é? Porque a gente não merecia nada. Mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu o que Ele tinha de melhor, sem nós merecermos nem o pior dele. Amém? Então, a graça do Senhor nos alcançou. Então, irmãos, para começar a gratidão dessa manhã, e para gerar uma expectativa de um próximo ano grato, nós já queremos ser gratos. Eu já quero ser grato pela graça do Senhor. A graça do Senhor nos alcançou, a graça do Senhor nos salvou. Sabe o que fala em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1? Que nós éramos inimigos de Deus. Que nós estávamos sujeitos à vaidade dos nossos pensamentos. Éramos guiados somente pelo que víamos, sentíamos. Éramos guiados pelas vontades da nossa carne. E pior, nós estávamos debaixo do domínio e da influência do príncipe desse mundo. O diabo estava bagunçando a nossa vida. Mas Deus, rico em misericórdia, por conta do grande amor com que nos amou, nos deu vida, estando nós mortos ainda dos nossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos. E ele continua dizendo, isso nem vem de nós, é um dom de Deus, e nem é por obras, para que ninguém possa se gloriar e dizer, eu mereci, eu fiz isso e agradei a Deus, então mereci. Não é por obras, para que ninguém se glorie, é só porque Deus é bom. É só porque Deus nos ama. É a graça do Senhor nos atingindo, sem ninguém merecer nada. Irmãos, então eu sou grato pela graça. Amém? Eu sou grato pelo Espírito Santo do Senhor. Irmãos, Deus nos deu a presença dEle habitando em nós. Por onde quer que a gente vá, Deus está. Se eu entrar em um lugar, Deus entrou. Se eu sair de um lugar, Deus saiu. Eu posso afirmar com toda certeza no meu coração, Deus está aqui, porque cada um de nós está. Por isso que a Bíblia fala, quando tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar presente no meio de vocês. Há uma unção, há um poder, quando o que está em mim junta com o que está em você, e nos reunimos nesse lugar, cheios da unção de Deus. Há um poder coletivo disponível aqui. E Deus já começou a fazer milagres essa manhã. Por quê? Porque tem um povo reunido e sedento, e Deus nunca despede ninguém vazio.
comece a gerar uma expectativa para ver os problemas sendo solucionados de forma sobrenatural. Irmãos, tem pessoas que entraram aqui essa manhã, ainda limitados a tentar resolver com a sua própria capacidade. E entristecidos, porque olhando pelas condições naturais, não conseguem ver problemas solucionados. E o Senhor está dizendo para você essa manhã, ei, é um tempo de graça. É um tempo onde um favor sem merecimento chegará sobre a sua vida e coisas vão ser destravadas, liberadas, resolvidas pelo poder de Deus, não o seu poder, não a sua força, não a sua capacidade, simplesmente porque Deus é bom em todo tempo. Aleluia! Nós temos o Espírito Santo, irmãos, que a Bíblia fala que é aquele que nos consola. É o Consolador, então até nos momentos tristes, tem a presença de Deus ali para nos consolar. Não dá para fugir de Deus. Se você subir no mais alto monte, Deus está lá. No mais profundo abismo, Deus também está. O Senhor está conosco todo o tempo. Irmãos, isso para mim é motivo de gratidão. Porque eu lembro uma época da minha vida, antes de eu conhecer o Senhor, onde Deus era o cara lá de cima. E que se talvez, se eu merecesse bastante, ou por algum mistério que eu não conhecia, eu encontrasse favor diante dele, poderia ser que Deus alcançasse ou me favorecesse de alguma maneira. Isso dá uma sensação de solidão, não dá? Porque chega um momento onde talvez não tenham aquelas pessoas ao nosso redor. Quantos já sofreram abandono? Quantos já sofreram calúnias, difamação, injustiças? E quando a gente não tem a certeza de que o Senhor é conosco, irmão, dá uma sensação de vazio, de solidão enorme. Então, se você está aqui e ainda não tem certeza de que Jesus é a provisão de Deus para a sua vida, essa manhã é a manhã de você agarrar Ele de todo o seu coração e deixar Deus preencher os espaços, Deus preencher os vazios e deixar Deus ser Deus na sua vida. E eu vou dizer, sem sombra de dúvida, vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Então, o Espírito Santo é aquele que nos consola. A Bíblia fala que Ele é o auxílio na fraqueza. Amém, irmãos? Auxílio. Quantos sabem que a gente não pode fazer tudo na nossa força ou capacidade? Existe um auxiliador. A Bíblia fala que Ele nos conduz, nos guia, nos conduz em triunfo. Diga, ser crente é muito top. Amém, irmãos? É ter Deus, o Espírito Santo, e isso é motivo de gratidão. Quantos são gratos pela palavra de Deus? Nossa, a palavra de Deus que nos salvou, nos libertou, a palavra que é capaz de, uma vez estando no nosso coração, sair da nossa boca com fé, mover montes, criar novas realidades. Irmãos, a gente nem precisa mais viver pelo que vê e pelo que sente. A palavra impossível já pode ser riscada do nosso vocabulário. Deus está agindo na nossa vida de tal maneira que a gente olha para os impossíveis e todo mundo, não dá, não vamos por aí, não tem como. E a gente simplesmente resolve viver pela fé. É coisa de louco mesmo, né? Você tem uma certeza, uma convicção plena de que tem promessas nessa palavra que são para a nossa vida, e quando nós liberamos ela, a palavra se move no espiritual e começa a criar uma nova realidade. E o natural tem que se espremer, se esticar, se alargar, se mover para se adaptar à nova realidade que você criou pela fé na palavra. É para ser grato, não é, irmãos? Então, o ano de 2025, ele está com uma folha em branco. E todos os planos do Senhor, todas quantas forem as promessas dele, tem escrito sim e amém. Para a glória de Deus, por nosso intermédio, irmãos. Deus quer ser glorificado através da sua vida. Como é que pode isso? Como é que isso funciona? Funciona assim. Nossa, só podia ser Deus fazendo isso na vida dele. Graças a Deus que Deus se moveu. Graças a Deus que você chegou. Graças a Deus que você semeou na minha vida. Graças a Deus que você me ajudou a resolver esse problema. Deus quer ser engrandecido através da nossa vida. E eu sou grato por Deus ter me escolhido, irmãos. Você é grato por Deus ter te alcançado. Eu creio que se nós chamarmos cada um aqui para dar um testemunho, um breve testemunho do que Deus fez na sua vida,
vai faltar tempo para todo mundo. Ainda mais que tem umas pessoas que são bem detalhistas e gostam de falar bastante. Então, somos gratos e precisamos continuar sendo gratos. Amém, irmãos? Sabe, eu sou grato pela palavra do Senhor, porque a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 4, no verso 20, ele diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina os teus ouvidos, não deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do seu coração, porque elas são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Eu sou grato pela palavra, porque a palavra de Deus, ela é vida e ela é saúde. Amém, irmãos? Oh, glória. Não dá uma boa expectativa você saber que, por mais que o nosso corpo tenha limitações, mas quando vem as dores, quando vem as enfermidades, quando vem a doença, eu tenho uma saída. A minha saída, o meu refúgio é a palavra do Senhor. Ela é vida, ela é saúde. Eu posso extrair vida e vida em abundância dessa palavra, porque Deus enviou a sua palavra e os sarou. Irmãos, eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Aleluia. Você não se emociona em começar a lembrar dos feitos do Senhor? Eu me emociono, irmãos, porque grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Eu creio que chegou um tempo de júbilo, de alegria, de proclamar as grandezas do Senhor, de expressar da gratidão do que nós temos recebido dele. Irmãos, e se Deus não fizesse mais nada a partir de agora, se fosse um seco, se o céu se fechasse e nada mais acontecesse na nossa vida, nós já somos gratos, porque nós somos salvos. Ele nos salvou, irmãos. Nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. A eternidade com o Senhor. Essa breve momentânea tribulação, essa breve momentânea vida, 80, 90, 100 anos, é muito pouco perto da eternidade que nós temos com o Senhor. Íamos para o inferno, estávamos condenados à tristeza, à angústia eterna, mas Ele nos deu vida. Aleluia. Oh, glória. Irmãos, a graça do Senhor, eu sou grato pela graça. A graça do Senhor nos capacita. Sabe, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, eu vou ler com vocês, senão vou falar que eu nem abri a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Perdão, capítulo 15, versículo 10. Oh, glória. Acharam? Aleluia. Paulo diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus. Amém? Irmãos, a graça do Senhor sobre a nossa vida nos capacita a passar por coisas, a fazer coisas que nós mesmos não vamos olhar para nós e dizer: eu não sei como eu consegui fazer isso. Irmãos, eu tive contato com pessoas que perderam parentes, que perderam filhos, que faliram empresas, ou perderam trabalho, ou passaram por momentos muito difíceis. E a gente olha e de repente vê a pessoa sorrindo, e vê aqui no culto, louvando ao Senhor, e quem está de fora, ele pensa: como que ele consegue suportar isso? A graça do Senhor faz com que a gente passe por coisas que a gente mesmo nem entende como consegue. E às vezes a gente vai olhar para trás e pensar: caramba, eu me esforcei, não sei como eu consegui. É porque não foi você. Foi a graça do Senhor na sua vida. Irmãos, às vezes a gente está aqui ministrando a palavra e depois
Eu não sei se acontece isso com outros ministros, mas eu vou me expor aqui. Eu ouço a minha ministração em casa e eu faço assim. Eu nem sabia que eu sabia isso. Eu nem sabia que eu sabia isso. É porque não foi você, foi a graça do Senhor sobre a sua vida. Então eu sou grato pela graça. Amém, irmãos? E eu creio que a gente deve ter sempre um coração grato pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque o contrário da graça, a ingratidão, ela vai atrapalhar os projetos de Deus para a nossa vida. Barrar milagres, barrar bênçãos. A ingratidão é sem gratidão. Tipo, infeliz sem felicidade. Inculto sem cultura. Importante sem importância. Não, brincadeira. Mas a ingratidão, irmãos, ela atrapalha. E a ingratidão, eu vou dizer para você o que é de forma bem simples. É nós colocarmos o foco naquilo que nós ainda não temos, esquecendo de tudo que nós já temos. E isso é uma estratégia do diabo. Ele vai pintar quadros, ele vai botar em evidência coisas que nós ainda não recebemos, não alcançamos, ainda não temos, que gostaríamos de ter, e nem são ilícitas. Ou muitas vezes até são promessas. Mas ainda não chegou o tempo, ou ainda não alcançamos, e aquilo parece que se torna bem maior, e o foco fica no que eu não tenho, esquecendo todo o resto que eu já tenho. Isso traz tristeza, isso traz ansiedade, isso traz angústia, muitas vezes depressão, insatisfações, reações ruins que vão atingir a vida de outras pessoas até, porque colocamos o foco naquilo que nós não temos e deixamos de ser gratos por aquilo que temos. E eu vou dizer para você que a gratidão é um exercício que tem que ser realizado constantemente. É um hábito a ser criado, a ser gerado. Porque isso nos coloca num lugar de segurança e num lugar onde o foco do milagre de Deus está sobre a nossa vida. E a ingratidão vai te tirar de um lugar de bênção. Quer ver um exemplo? Adão e Eva estavam num lugar preparado por Deus exclusivamente para eles. E tinham todas, diga todas, todas as árvores do jardim eles podiam comer. Deus deu todas. Manga, jabuticaba, abil. Fala manga, uma fruta que você nem nunca comeu aí, tinha lá. Mas colocaram o foco no bendito do fruto que não podia. Tinha todos, mas tinha um. Ah, mas esse eu não posso. Mas ele é tão bonito, ele é bom para dar entendimento. É para eu ser tão sábio quando eu comer ele, deve ser tão gostoso. E tudo o resto foi trocado pelo que um só que não tinha ou que não podia. Dá para entender uma coisa dessa? Pois é, um coração ingrato coloca a gente nessa condição. O povo de Israel, Deus fez milagres, abriu o mar. Fez aparecer sapo de tudo que é lugar, gafanhoto de tudo que é lugar. Tirou eles da escravidão. Estava conduzindo eles para uma terra prometida onde o alimento e a água brotavam. A água brotava da pedra, o pão todo dia de manhã estava fresquinho, caindo do céu. Mas não tinha a água e a cebola do Egito. Estavam olhando para o que não tinha. Ah, não tem a cebola com água. Irmão, eu nunca comi cebola com água. Mas eu não imagino que deva ser uma coisa onde eu fico com saudade de ter. Eita, não comi cebola com água. Mas a ingratidão nos coloca num lugar onde até o que é ruim parece que é bom, só porque não tem. E muitas vezes a gente só vai dar valor ao que a gente tinha e não foi grato quando a gente deixa de ter. É assim ou não é? Então não deixe o diabo te conduzir para esse lugar, para esse ambiente. Se agarra no ambiente da gratidão, porque aí é o lugar da bênção. Amém, irmãos? Aí é o lugar da bênção. Porque pode ser que você já esteja no lugar
que Deus se separou. E você está achando, poxa, mas não é bem como eu imaginava. Sabe, irmãos, Judas foi um dos 12. Jesus escolheu ele para ser um dos 12. Ele andava com Jesus, comia com Jesus. Jesus confiava nele a ponto de deixar a bolsa com dinheiro na mão dele. Mas Jesus não é quem ele esperava um rei com força, com domínio para levar o povo. Não era do jeito que ele pensou que ia ser. E porque ele não foi grato com o que Jesus estava fazendo, porque ele não entendia o que Jesus estava fazendo, ele trocou isso e vendeu por algumas moedas de prata. E em todos esses exemplos que eu usei, o final de cada um deles foi a morte. E Deus não quer morte para a gente. Deus quer vida e vida em abundância. Então eu vou me obrigar, eu vou gerar um hábito em mim. A graça do Senhor vai estar sobre a minha vida para me auxiliar a estar num lugar de gratidão todos os dias da minha vida. Quando eu acordar, Senhor, obrigado por essa noite que eu tive. Obrigado porque o dia é o dia que o Senhor separou para mim. Obrigado, Senhor, porque eu verei, meus olhos verão as proezas e as grandezas do Senhor. O Senhor vai operar através da minha vida. Senhor, manda pessoas para o meu caminho, para que eu possa abençoar, para que eu possa dizer a tua palavra, compartilhar daquilo que o Senhor tem feito comigo. E ao final do dia, olhar para trás e ver as dificuldades, as vitórias, poder dizer, até aqui me sustentou o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou descansar numa certeza aos seus amados. Ele dá ainda quando dormem. E o Senhor vai estar operando essa noite na minha vida. Oh, glória! Amém, irmãos? Então a gente tem que se acostumar a ser grato, a ter ações de graça, como o nome mesmo já diz, atitudes, ações que agradecem ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E as atitudes, as ações de graças, elas podem ser com palavras, elas podem ser com ações, e elas também podem ser com sementes. Amém, irmãos? São demonstrações exteriores mostrando o que está acontecendo por dentro. Porque às vezes a gente está com cara de quem chupou limão, mas por dentro está dizendo, não, mas eu sou grato. Sim, irmão, somos gratos por dentro, mas quando sabe que a Bíblia fala aqui do seu interior, as coisas têm que fluir para o que está fora. Diz que um coração alegre aformoseia até o rosto. Não é assim? Melhor do que botox, do que cirurgia plástica. Olha um macete aí para as mulheres. Então, expressar a gratidão. Abra comigo, por favor, em Salmo, capítulo 100, versículo 1. Salmo, capítulo 100, versículo 1. Salmo 100. Acharam? Diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! Ei, marca esse salmo aí na sua Bíblia. É uma boa oração para você começar a proclamar pela manhã. É um bom texto para a gente começar o nosso dia, sim ou não? Para nos estimular a gratidão a cada passo da nossa jornada. Amém, irmãos? Gratidão. Ações. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, tornai conhecido diante de Deus as suas necessidades, por meio das orações, com súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Traduzindo, explicando no mais simples. Ei,
Foi pressão no dia? Está pressão na vida? Está ansioso porque tem muita coisa para resolver, ou decisões a tomar, ou porque está aguardando uma notícia ou um resultado? Está ansioso porque se expôs a muitas coisas para fazer e o nosso organismo tem limites, as nossas emoções têm limites e extrapolou os seus limites. Ele está dizendo: ei, não fique assim não. Faz o seguinte, vai para diante do Senhor. Aquele que está com você todo o tempo, aquele que não te deixa só, que te conduz em triunfo, que te consola, que te dá as instruções, que sabe o amanhã antes do hoje, que já foi no seu futuro, viu que está tudo bem e está preparando para você chegar lá. Vai diante do Senhor e abre o jogo. Senhor, olha, não estou conseguindo, não está dando, estou com raiva de fulano, estou querendo chutar o gato, morder o papagaio. Irmãos, Deus já não sabe o que está no nosso coração. Às vezes a religião prende a gente para fazer... Não, eu vou... Senhor Deus, ó soberano. E a gente é polido no falar, mas o coração está cheio de coisas que precisa ser colocado diante dele. É assim, não é, gente? Ah, mas é só comigo. Não, gente, a gente é gente, é com todo mundo, é assim. A gente coloca diante dele. Senhor, eu tenho essa limitação, esse é meu defeito, se eu não consigo resistir a isso, não consigo resistir àquilo. Lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem que cuidar de você. Mas depois que você colocou diante do Senhor, aí, irmãos, a gente não pode esquecer que é crente. Colocou diante do Senhor, creia que se eu pedir alguma coisa segundo a sua vontade, crede que recebeste. Crede que recebeste. Então, se eu coloquei diante do Senhor e creio que Ele me ouviu, creio que Ele diz sim, que Ele diz amém, creio que Ele disse está feito, aí, meu irmão, começa a ter ações de graças. Vamos nos alegrar no Senhor. Não é sair desse ambiente, sair desse momento de oração, de entrega, de colocar diante dele as nossas necessidades e sair, se Deus quiser. Não, aí não funcionou nada. Se não é fé, fé é firme certeza das coisas que se esperam. É uma convicção plena de algo que você nem viu, mas sabe que Deus disse sim. E aí saiu desse ambiente, você vai sair com júbilo, com alegria. Ei, o Senhor me ouviu, eu coloquei diante dele as minhas necessidades, o Senhor pegou cada uma delas e Ele já está dando ordem aos seus anjos, espíritos ministradores, para se mover, para resolver. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas todas as coisas já começaram a concorrer para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que creem no seu nome. Deus está se movendo e agindo, Deus, irmãos. Quem impedirá? Quem impedirá o agir do Senhor na nossa vida? Quem? Ninguém. Graças. Quanto tempo faz que não levantamos nossas mãos e dizemos, Senhor, muito obrigado. Está tudo resolvido. Uau! Uau! E sabe o que vai acontecer? Por dentro vai chegar a convicção. Bate a convicção por dentro e parece que está tudo igual em volta, mas aqui dentro, uau, é certeza. É certeza. Irmão, se eu parar hoje e olhar para a minha vida do que há uns meses atrás, nada mudou, mas tudo mudou. Vou dizer de novo, nada mudou, mas tudo mudou. Eu estava vivendo uma pressão violenta. O diabo buzinando no meu ouvido desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Você vai falir de novo. Você vai falir de novo. E eu comecei a olhar a minha vida profissional com o filtro que o diabo estava colocando na minha frente. E eu sou crente, hein, sabiam? E sabe o que começou a acontecer? A angústia. Acordar 2 horas, 3 horas da manhã. Tudo bem, fica tranquilo, com você não acontece não, só comigo, eu só estou me expondo. Até que o Espírito do Senhor, Ele trouxe à memória aquilo que nos traz a esperança. E
E sabe o que mudou nas circunstâncias? Nada. Mas sabe o que mudou? Tudo mudou. Tudo mudou. Que de repente, no momento de ações de graça, no momento onde eu coloquei diante do Senhor, sozinho, eu e Ele, as minhas orações, súplicas, as minhas necessidades, e comecei a engrandecer o Senhor por tudo que Ele tem feito, a paz de Deus chegou, irmãos. E é uma paz que não está na mente, é uma paz que está por dentro, é algo que explode dentro de você, não dá para explicar, só quem usufrui disso é que sabe. Explode dentro de você, mas depois que explode, a sua mente começa a ter que se alinhar também. E a gente olha para as notícias e parece até piada. Oh, glória! Sabe por quê, irmãos? Porque tudo mudou. Deus começou a agir. Deus começou a agir. Deus já começou a agir na sua vida. Deus já começou. Algumas escamas já começaram a cair aqui, irmãos. Algumas preocupações e alguns sintomas já começaram a escorrer, como uma água escorre e vai saindo. Oh, glória! Amém, irmãos? Ações, atitudes de quem está crendo, de quem está agradecido. Oh, glória! E o que mais? Sementes. Amém, irmãos? Semear em pessoas, em projetos, semear em sonhos, semear em vidas as quais tocaram a sua, e você é grato por isso. Aleluia! Semear. Irmãos, a Bíblia conta a história de uma mulher que entrou na presença de Jesus e ela quebra um vidro de um perfume que representava o valor de trabalho de um ano. E ela lava os seus pés com o perfume, enxuga com os seus cabelos. Aleluia. Isso moveu tanto o coração de Jesus que ele, no final do texto, ele diz, olha, em todos os lugares que se pregaram o Evangelho, vão ouvir falar da história dessa mulher. Aleluia. Sementes geram favores. Favor no sentido não de obrigação, estão entendendo, irmãos? Mas de abrir portas, de gerar coisas, de mover ambientes. Aleluia. Às vezes a gente está com a expectativa de que Deus dê alguma coisa e Deus só abre uma porta para que você seja grato a alguém que lá na frente vai ser a ponte para te levar para o lugar onde Ele preparou para a sua vida. Amém, irmãos? Vamos cultivar o hábito da gratidão. Efésios capítulo 5, versículo 20. Diz assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dar sempre graças. Diga sempre. Sempre. Um coração agradecido sempre. Ah, mas as coisas ao redor estão ruins, mas aqui dentro o meu coração está agradecido e estou dando graças sempre. E é o salmista, ele vai no Salmo 103, a partir do verso 1, depois você lê em casa com calma, ele vai começar a explicar como ele faz isso. E é como se ele dissesse assim, olha, eu começo a dizer para as minhas emoções, para o meu entendimento, o que ele tem que pensar e sentir. Quantos sabem que nós somos espirituais? Quem manda é o nosso espírito, correto? Não vou deixar... Eu vivia na vaidade dos pensamentos, da vontade da carne. Agora não. Agora nós estamos vivos. Amém? E ele diz, ei, bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Amém, irmãos?
É Ele que te redime da morte, te coroa de justiça e faz que a sua velhice seja próspera, rica em bens. Que tal começar a lembrar sua alma? Ei, alma, pode começar a se alegrar aí, porque quando tiver 50, 60, 70, 80, 90 anos, serão anos de prosperidade, de provisão. De prosperidade e provisão, nada vai faltar, nada vai faltar, eu continuarei comendo o melhor dessa terra. Não fica ansioso com o seu futuro não, irmão, Deus já foi lá e viu que está tudo bem. Oh glória, há um poder, irmão, na gratidão para atrair milagres. Para atrair milagres para a nossa vida. Uma vez eu ouvi uma ministração do pastor Edilson de Lira, aquele de Petrolina que esteve aqui, há alguns anos atrás, falando sobre graças, sobre gratidão, na verdade. E ele dizia assim, que a gratidão ela libera um poder para curar o passado, celebrar o presente e criar o futuro. Uau! A gratidão cura o passado, celebra o presente e cria o futuro. Eu sou grato pela graça. Amém, irmãos? Um coração grato vai fazer coisas sobrenaturais na nossa vida. Amém? Gratidão. Gratidão, irmãos. Gratidão cura o passado. Certa vez chamaram Jesus para orar por um homem. E quando Jesus chega lá, ele já estava morto há 4 dias. Quantos conhecem essa história? E não só estava morto, mas já estava sepultado. Jesus chega até aquele ambiente, 4 dias depois, ou seja, passou um tempo, morreu no passado. Mas a gratidão cura o passado. E Jesus olha e fala, tira a pedra. E quando tiram a pedra, já falam, não, mas já está fedendo. Tira a pedra, rapaz. A Bíblia diz que Jesus olha aos céus e diz, Pai, eu te agradeço, porque você sempre me ouve. Ei, irmão, olhou em volta, está tudo morto, está tudo sem solução, já está até enterrado. Tem pessoas que já enterraram sonhos, já enterraram projetos, já enterraram expectativas. Está nessa situação, não tem mais o que fazer, não tem mais como mover. Você pode fazer uma coisa. Senhor, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Irmãos, a gente tem que aprender a achar coisa para agradecer. Senhor, obrigado, Senhor, porque você sempre me ouve. E sabe o que aconteceu? Aquele que estava morto há 4 dias, sai de lá, vivinho da Silva. Eu creio que a gratidão vai começar a ressuscitar coisas da sua vida que ficaram para trás, esquecidas. Algumas que você já disse que já passou o tempo, já passou a hora, não tem mais condições, não tem mais como ser, já morreu. E o Senhor está dizendo, um coração grato é capaz de curar o passado, ressuscitar coisas, transformar as coisas. Aleluia. A gratidão celebra o presente, irmãos. A gratidão celebra o que tem. O que eu tenho agora não é o que eu não tenho ainda, não é o que eu tive, é o que eu tenho agora. A gratidão celebra o que tem. Esquece o que você não tem. Esquece o que não dá. Seja grato pelo que já tem. Certa vez Jesus estava pregando e tinha uma multidão de 5.000 pessoas. E os discípulos dizem, ei, vamos despedir eles, porque não tem o que comer, nem tem onde comprar. E Jesus fala, ei, vocês estão com o olhar no lugar errado. Vocês estão olhando porque não tem. Eu quero saber o que tem. E ele disse, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para essa multidão? Isso é o que eu tenho. Pega os 2 pães, os 5 peixes. Senhor, muito obrigado, porque eu já tenho.
Obrigado pelo que eu já tenho. E a multiplicação começou, irmãos. Aí Deus começa a agir. Um coração grato afaga o Senhor. E as coisas começam a se movimentar. E a Bíblia diz que aqueles 5.000 pessoas comeram e se fartaram. E ainda sobrou. Quer ver sobra na sua vida? Comece a agradecer pelo que você já tem. Tira os olhos da escassez. Tira os olhos do que não tem. O que você já tem. Oh, glória. Irmãos, são tantos exemplos na Bíblia. Pedro e Silas na prisão, no cárcere mais interior, com os pés presos, esperando para ser mortos no dia seguinte. Eles não estavam ali murmurando pelo que a gente não tem. Senhor, por que isso me aconteceu? Por que eu estou passando por isso? Ei, irmão, tira os olhos da privação. Tira os olhos da carência. Tira os olhos das adversidades. Começa a levantar os seus olhos. Porque a pressão da dor, da carência, da adversidade, ela tem a tendência de te colocar com o olhar para baixo. O salmista fala, ei, eu elevo os meus olhos aos montes. Da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do alto. O meu socorro vem do Deus que fez os céus e fez a terra. E sabe o que esses homens fizeram? Levantaram suas mãos e começaram a cantar louvores. Ações de graça. Todos começaram a ouvir, cantar louvores e de repente o ambiente começou a se mover. Ações de graça move o ambiente, irmãos. Move o ambiente, acelera coisas, move processos. E as cadeias começaram a cair de todos. As portas se abriram. Comece a louvar ao Senhor e você vai perceber cadeias quebrando, portas se abrindo, aquilo que estava travado sendo facilitado, agilizado. Oh, glória! Os irmãos do Ministério de Música já podem subir para parecer que eu estou acabando. Aleluia! E a gratidão, irmãos, ela cria o futuro. Sabe por quê? Quem está crendo já se alegra antes de ver. Quem está crendo se alegra antes de ver. Ainda estamos em 2024, sabia? Mas você já está vendo o próximo ano com alegria. Amém, irmão? Eu já estou vendo a obra começando. Eu já estou vendo as perfurações lá, o concreto chegando, os caminhões chegando. Oh. Tempo de abundância em ré. Aleluia. Oh, glória. Um coração grato com as promessas vão fazer com que elas comecem a ser construídas. A Bíblia conta a história de Abraão, um homem que já de 100 anos, a sua mulher estéril de 90, tendo a consciência do seu corpo, das suas limitações, da sua esposa também, mas a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé, mas ele se fortalecia, dando glória a Deus. E a palavra glória aí, a original, também pode ser traduzida como graças a Deus. Não enfraqueceu na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido e a idade avançada de Sara. Mas ele se fortaleceu dando graças a Deus. Numa certeza que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Sabe, irmãos, uma coisa que... Quantos aqui já receberam uma promoção, uma boa notícia, ou um bônus, ou ganharam na loteria, será o quê? Receberam uma herança, conquistaram algo e depois desse momento saíram para comemorar. E de repente você foi aonde? Num restaurante,
talvez um restaurante chique. Não é? Eu gosto de comer, tem alguém que gosta de comer aqui? E você teve aquela vitória e falou, rapaz, é hoje que eu vou no restaurante japonês. Qual é o mais caro do Rio de Janeiro? Eu vou na churrascaria, sei lá qual é o tipo de paladar que você tem. Mas geralmente, quando a gente tem uma vitória, eu pego a esposa, pego os filhos, de repente com um amigo mais chegado, ei, vamos marcar um jantar, vamos. Isso é receber e agradecer. Mas aqueles que estão crendo, eles invertem essas coisas. E o nosso alvo é Jesus, autor e consumador da fé. Pois sabe que a Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, na noite em que ele foi preso e ia ser crucificado, ele adiantou o jantar. Você não entendeu não, irmãos? Ele adiantou o jantar. Chamou todo mundo e falou, ei, vamos celebrar aqui. Cadê o pão? Cadê o vinho? Porque a minha vitória já está traçada. A minha vitória já está traçada. Eu já vejo o diabo debaixo dos meus pés. Eu vou tomar a chave do inferno, da morte, e vou colocar todos eles debaixo dos meus pés. Vamos celebrar, porque pode montar o jantar, porque a vitória já está garantida. Oh, glória! Já comecei a procurar na internet o restaurante. Já tem uma lista aqui de uns bons. Tem um que custa meio salário só para entrar. Oh, glória! Aleluia! Essa manhã é uma noite, uma manhã de vitória, irmãos. Não de que Deus vai dar a vitória agora, não, porque você vai receber ela agora. A Bíblia conta a história de um homem, de um rei chamado Josafá, em que 3 outros reis se juntaram para invadir o seu território. E a Bíblia diz que quando ele soube dessa notícia, ele teve medo. Ter medo não é pecado não, tá, gente? O problema é o que a gente faz depois. A Bíblia diz que Josafá se pôs a buscar o Senhor. E houve uma graça disponível para ele, e o Senhor apareceu e levou uma palavra pelo Espírito. Ele disse, olha, você não se preocupe não, porque essa peleja aí você não tem que pelejar. Você vai ficar parado e você vai ver o livramento. E eu quero ser fiel ao texto, em 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 21, diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Vamos para a peleja. O Senhor já deu a vitória, já garantiu pela palavra dele. Como a gente vai? Escudo na frente, lança atrás, arqueiro? Não. Vamos louvando. Vamos começar a celebrar a vitória. Vamos já agradecer pela promessa, sem ver, sem sentir, sem alterar as possibilidades, ainda parecendo impossível. Mas eu agarrei a promessa, eu agarrei a palavra. Nada mudou, mas tudo mudou. Foi andando, cantando louvor, enquanto eles estavam celebrando, pela fé, com o coração grato do que o Senhor estava para fazer. Deus já estava se movendo lá sem eles verem. Os exércitos, um brigando com o outro, todo mundo se matou. E quando chegaram lá, só tinha riquezas para pegar. Imagina o povo andando, cantando:
De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, e Deus se movendo, e sem tremada, cantando, se alegrando, Deus movendo situações. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.